Boa noite, pessoal. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Leila e eu trabalho aqui no Japão há mais de 30 anos. Trabalho em fábrica e serviço de fábrica é, é um serviço fácil, porque por ser repetitivo. Então, assim, chegou no momento em que eu fui obrigada a trocar de área, né? Eu estou agora interessada em trabalhar em Kaigo. Para quem não conhece, Kaigo é cuidar de idosos. E como esse é um serviço que é estranho para mim, desconhecido, tá? Eu venho buscando muitas informações com o meu amigo Kojak, que ele é experiente nessa área. Ele já trabalha já há uns 15 anos, eu acho que é uns 15 anos por aí. Então, ele que está me ajudando, né, nessa batalha aí por um serviço no Caigo. Está me dando dicas valiosíssimas, tá? Bom, este é o meu primeiro vídeo. E neste primeiro vídeo eu quero expor o meu motivo, tá? Explicar o que aconteceu para eu ter essa mudança de chave que abalou todas as estruturas da minha vida, tá? E nossa, aconteceu tanta coisa, sabe? Que eu nem sei por onde começar. Mas vamos lá. Eu estava trabalhando, né, tranquilamente no serviço pertinho de casa, né? Eu fabricava peças para Toyota e como teve muita fraude, né, escândalos dos testes de segurança, né, da Toyota, a produção começou a cair, né? E a Toyota começou a parar por muitos dias, né? Então a gente parava, recebia assim 60%, né? Ficava em casa, recebia 60% e e depois assim, sabe, começou a ter problema de corte, né? Algumas pessoas começaram a ser cortadas, né? E aí aconteceu que eu ainda tinha uns 5 meses nessa fábrica, tá? E eu ainda não tinha completado 6 meses. No sexto mês eu recebo o UQ, tá? E mais do que de repente, a minha irmã me liga contando que o meu pai, com 99 anos, ele parou de comer e, e ele emagreceu muito assim, sabe? Ele ficou pele e osso e parou de se locomover, não, não saía da cama, ficava dormindo o dia inteiro, né? Chegaram a chamar a ambulância para levar ele no hospital e ele não queria ir, ele não queria sair de jeito nenhum. Os enfermeiros chegaram lá, assim, para tentar levar ele para o hospital e ele se agarrava, assim, com todas as forças que que ainda restava nele. Ele se agarrava na cama e falava que ele não queria ir de jeito nenhum, né? Então, quando a minha irmã me contou esse tipo de coisa, eu entrei em pânico, cara. Eu entrei num desespero, querendo ver o meu pai, sabe? Querendo cuidar um pouco dele, né? E aí eu acabei assim forçando, meio que forçando o corte, né?
o meu corte. Para isso eu tinha que esperar completar mais um mês, para eu completar os 6 meses e eu ganhar as minhas férias remuneradas, né? Que se chama UQ. Bom, aí eu conversei com a minha tantocha e eu falei para ela: olha, aconteceu isso com meu pai e se piorar a situação, eu vou ter que ir às pressas para o Brasil e eu vou ter que largar o serviço. Vou ter que largar tudo e voar para o Brasil o mais rápido possível. Então, que era para ela, a minha tantocha, deixar a fábrica de sobreaviso. E aí, nesse tempo, eles acabaram me cortando. Então, assim, chegou no final do 6º mês que eu completei, né? Então, eu cheguei a completar mesmo e receber o meu UQ. E eu recebi o corte. Então, assim, aí eu já peguei, já comecei a providenciar minha passagem, né? Minhas malas, tudo. Fui lá ver o meu pai. Nossa, gente, ele estava tão fraquinho, estava tão fraco. E a minha irmã, ela tinha me dito que ele já estava começando a ter um pouco de demência, né? Que ele, às vezes, ele nem reconhecia os filhos, mas ele me reconheceu. E isso aí me deixou muito feliz, sabe? Então, assim, ele não me confundiu nenhuma vez, né, com outra pessoa ou me achou estranha. Então, assim, e eu comecei a cuidar, ajudar o meu irmão a cuidar do meu pai, né? E nossa, eu quando eu comecei a cuidar dele, ele começou a voltar a comer, se alimentar, pouco a pouco, assim, sabe? Pouco a pouco ele voltou a comer e se locomover, né? Andava bem devagarzinho, sabe? Se desequilibrava, né? Então, assim, pouco a pouco ele foi revitalizando, ganhando mais energia, até que ele, nossa, não parava de comer mais, né? Porque o meu pai, assim, ele esquecia que ele tinha acabado de almoçar, né? Não dava nem 5 minutos, ele já estava saltando de novo a geladeira. Então, ele, assim, era o dia inteiro comendo, assim, guloseimas, só porcariada. Mas muitas vezes eu deixava ele, né? Deixava ele comer porcaria mesmo, porque eu acho que para pessoas dessa idade assim, já perde tantos prazeres da vida que eu acho que comer alguma coisa deliciosa é um dos únicos prazeres que lhe resta. Então, eu levei uma mala cheia de guloseimas daqui do Japão, né? Então, eu sempre, todos os dias, assim, abria um pacotinho, assim, de alguma guloseima, assim, e dava para ele, sabe? Pouco a pouco, ele foi ganhando mais força, até na velocidade dele andar, né? Ele chegava a fazer as coisas tudo sozinho, ele se alimenta sozinho, ele vai para o banheiro sozinho, se limpa sozinho. Ele só tomava banho assim, meu irmão dava banho para ele, nele, né? Então, assim,
mas ele estava ganhando vigor, né? Aquela energia toda, né? Pouco a pouco ele estava se revitalizando. Então, eu fiquei lá 2 meses e quando eu senti que ele já estava mais forte, né? Que ele já estava bem melhor, né? Ele estava assim com algumas alucinações, né? Que normalmente o idoso começa a sofrer de alucinações, principalmente no pôr do sol, né? Isso aí é mais do que o normal, tá? Ainda mais que para quem tem 99 anos, eu diria que ele estava no início, tá? De uma demência. Então, assim, eu, na minha avaliação, ele estava muito bem mesmo. Melhor, muito melhor assim do que muitos idosos, né, que já começam demência ou assim, sabe, deficiência, assim, ter problemas de locomoção, né, com 70 anos de idade, e ele já está com um pezinho no 100, né? Então, assim, na minha avaliação, ele está começando a ter problemas, né, de falta cognitiva, demência, né? A partir de agora, sabe? Com um pezinho nos 100 anos. Então, para mim, o meu pai tá muito gank ainda, né? Então aí, depois de 2 meses, né, que eu fiquei lá, resolvi os meus problemas burocráticos, né? E quando eu percebi que ele já estava fora de perigo, resolvi voltar para o Japão. Bom, voltei para o Japão, tinha voltado para o Japão, e aí eu resolvi tentar voltar para aquela mesma fábrica onde eu estava trabalhando, por ser muito próximo de casa. E, e eu percebi que eles não iam me pegar de volta, porque a produção da Toyota ainda estava em baixa, né? Parece que eles tinham parado por causa de taifu e coisa e tal, então, né? Tava com a produção lá embaixo, eles não iam me pegar. Então aí eu resolvi recorrer a Hello Work. Cheguei lá e o cara, ele me instruiu, ele falou assim que era bom, aliás, ele ia me aconselhar de não, não procurar mais serviço em empreiteira, em fábrica, principalmente para trabalhar em fábrica, porque os vietnamitas estavam aceitando receber um salário de 700 ienes por hora, que é um serviço escravo, né? Hoje em dia, quem é que consegue se manter com essa inflação alta dos preços dos produtos, né? Gasolina, né? Recebendo um salário de 700 por hora. Então eu peguei e falei assim: nossa, tá feia a coisa então, né? Aí ele falou assim: olha, você não faz ideia, porque não só está atingindo os brasileiros, né? Como também outros estrangeiros e até os japoneses estão perdendo serviço para os vietnamitas, que são novos e é mão de obra barata. Então, aí eu fiquei preocupada.
falei assim, nossa, eu já estava prevendo isso. Eu já estava prevendo isso, que iria acontecer, estava pouco a pouco, né? Os brasileiros estavam perdendo espaço, né? Serviço para os vietnamitas. Então, eu vi que o Japão começou a fechar as portas para os brasileiros, principalmente para os brasileiros. Então, o cara lá da Hello Work falou assim: olha, Leila, a- as fábricas não estão querendo mais brasileiros. E até japoneses, eles dão qualquer desculpa para recusar. Então, provavelmente, logo logo, né? Não vai demorar muito não. As fábricas vão começar a cortar as pessoas que estiver ganhando um salário muito alto. Para quê? Para contratar os vietnamitas, porque é mão de obra jovem e barata. Então aí eu falei assim, e aí, o que que você sugere que eu faça, né? Ele falou assim, olha, enquanto há tempo, né, entra na área do caigo, tá? Que não é uma área assim que os japoneses estão dando atenção agora, né? Eles estão tentando ainda entrar nas fábricas. Se uma recusa, ele vai procurar outra. Se eles recusam, eles vão procurando, né? Enquanto eles podem, né? Tentar se encaixar em alguma fábrica. Mas como tá tendo muito corte, muita gente desempregada, né? O pessoal tá assim, sabe? Tentando se encaixar em fábrica. Então, assim, a procura de cargo, por enquanto, não tá, não tá tendo tanto assim, tanta procura, né? Tanta gente escolhendo o cargo. Então aí ele pegou e falou, né? Olha, se prepara, né? Prepara o seu currículo, tudo direitinho, e a gente vai te ajudar, né? A, a você arranjar um serviço, né, de cargo. Bom, tudo bem, né? Vamos lá. E aí eu eu fiquei pensando, né? Isso aí assim não é por um acaso, sabe? Essas coisas assim, as coisas que acontecem não é por um acaso. O meu pai, né, foi uma coisa assim tão repentina, corte da fábrica, a baixa da produção, sabe? E esse desemprego todo, né? Essa situação toda, nada é por um acaso. Então, assim, eu senti que já era hora mesmo, já era hora mesmo de eu tomar uma decisão na minha vida, né? E aí o cara pegou e falou definitivamente: esquece fábrica, é uma perda de tempo para você. Procura aprender a área do cargo, procura melhorar o teu Nihongo, né? Ganhar aquela experiência, porque a hora que você estiver segura na área do cargo, porque todo mundo vai começar a procurar, né? Que já está se aproximando. Então, como eu estava dizendo, nós vamos passar por uma outra crise muito maior do que aquela que deu em 2008, da Lehman Brothers.
Então, assim, quem viveu essa crise aqui de 2008 se lembra, né, que teve muitos brasileiros que perderam emprego, seus lares e foram morar na rua. Acabaram retornando para o Brasil, endividados com o governo japonês, e quando deu aquela melhorada, né, na economia japonesa, esses brasileiros queriam retornar, mas o governo japonês não aceitou de volta, não, né? Então, foi uma coisa assim que acabou com a vida de muitos brasileiros aí. E agora vai acontecer, está previsto, né, de nós passarmos por uma crise pior ainda, e que vai assim perdurar por muito tempo. Não sei se vai ser anos, né? Mas eu tô tentando me preparar para isso, né? Então, eu assim, eu encaro esse corte que eu levei da fábrica, né? Porque eu não queria perder esse serviço, mas eu acho que foi assim, sabe? Um, um sinal de Deus, assim, que até usou o meu pai como instrumento, né? Para eu perceber que do que eu vou ter que enfrentar. Meu pai, ele foi uma demonstração grátis de 2 meses para eu ter uma noção do que é cuidar de um idoso com demência, né? Então, meu pai, ele mesmo em demência, ele me ensinou muita coisa. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, tá? Eu só quero dizer assim que trabalhar no cargo vai ser um aprendizado de todas as ordens, vai ser enriquecedor e benéfico para ambos os lados, né? E eu sei que vai ser uma tarefa muito difícil, porque lidar com o ser humano requer muita, mas muita paciência, renúncia e muito aprendizado, porque o idoso, ele volta a ser criança, né? E então a gente tem que saber lidar com eles com muito carinho, com empatia, porque a gente tem que tratar eles da melhor forma possível, é, porque a gente tem que pensar que um dia vai chegar a nossa vez, tá? Então, a gente tem que cuidar desses idosos da mesma maneira que a gente gostaria de ser tratado. Então, assim, eu finalizo aqui esse vídeo, né? Só dando essa, sim, essa mensagem, né? De que
eu acredito ainda no ser humano, né? Que a gente possa ter compreensão, compreender e, e aceitar, né? Que as pessoas aceitar que assim o ser humano possa mudar, né? Assim como eu estou tentando mudar, né? Então, bom, eu finalizo aqui o meu vídeo, né? E no próximo vídeo que eu for gravar, eu vou contar sobre a o meu próximo, o meu Mensetsu, a entrevista. E foi um fiasco, foi o maior fiasco. Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Então, esse vídeo aqui, esse primeiro vídeo foi até muito sério, né? E segundo vídeo, quem sabe, né? Dá para dar um pouquinho de risada, né? Pelo fiasco que eu vou passar. Então, assim, eu preparei o currículo, né? E que se chama Reaction, e escrevi tudo em katakana e hiragana, inclusive até o envelope, né? Tudo escrito em katakana e hiragana, tá? Instrução da Hello Work, né? Para que o Caigo, assim, quando vê o envelope, né? Se interesse, né? Pelo meu currículo, né? Porque se escrito em Romadi, de repente eles não se interessem tanto. Então, é uma instrução que eu estou seguindo, assim, a Hello Work. Bom, então, eu vou contar para vocês no próximo vídeo sobre a, a minha primeira entrevista, né, no Caigo. Tchau.